Os times vêm pro gramado aqui no Beira-Rio. É hora da decisão entre Internacional e Flamengo. E você no Beira-Rio. O Internacional precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar dentro dos 90 minutos ou conquistar uma vitória simples para forçar a decisão por pênaltis. Ao Flamengo basta o empate para avançar na competição. Lembrando que quem passar aqui vai pegar o Estudiantes na próxima fase da Libertadores. O Estudiantes La Plata que eliminou o Cerro Porteño, tinha vencido o jogo de ida por 1-0. Hoje empate por 0-0. Vamos confirmar as escalações, começando com o Internacional. De Rocher no gol número 1. A linha de defesa tem Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. No meio campo, Alan Rodrigues, Thiago Maia, Alan Patrick e Bruno Tabata. Wesley e Ricardo Matias completam no 4-4-2 o time dirigido pelo Roger. Você vê aí à esquerda do vídeo os jogadores à disposição em regatas no Flamengo. Flamengo tricampeão da Libertadores com os títulos em 1981, 2019 e 2022. Mengão escalado com Rossi no gol número 1. A linha de defesa tem Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. No meio campo, Jorginho, Saul, De Arrascaeta. Na frente, Gonçalo Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse é o Flamengo do Felipe Luiz. Com os jogadores à esquerda do vídeo à disposição no banco de reservas. Grupo de jogo. O rubro-negro vai bater na bola, vai começar a decisão. Nesse duelo de gigantes do futebol. Mais um título da Libertadores. O Flamengo tentando ser o primeiro brasileiro tetracampeão. O Inter buscando o tricampeonato da América. Agora é pra valer. Com a saída do Flamengo. A bola tá rolando, começa o decisivo duelo entre Internacional e Flamengo. Vamos juntos aqui na tela da Globo. Com as emoções da Comebol Libertadores. Só um desses dois gigantes do futebol brasileiro vai seguir em frente. O Internacional vem para o campo de ataque. Alan Patrick rolou para o Tabata, invadiu a grande área, fez o cruzamento, buscava o Wesley. A defesa do Flamengo cortou. Ela volta para o Alan Patrick. Pressionado e desarmado pelo Bruno Henrique. Arrascaeta. Bota na ponta direita para o Bruno Henrique. Gonçalo Plata acompanha, ele tenta o passe. No meio do caminho aparece para desviar o Juninho. E a lateral para o Mengão. Torcedor do Inter. Bota outra vez o Beira-Rio para ferver aqui em Porto Alegre. Léo Ortiz está jogando com o Léo Pereira. Daí para o Alexandro. Samuel Lino. No meio de dois faz o drible, toca por dentro. Arrascaeta de volta com Samuel Lino. Passe errado por dentro, a defesa do Inter afastou. O Thiago Maia colocou pela linha lateral. Aí está o Roger Machado, que chega pressionado, porque o momento do Internacional não é bom. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Inter até começou bem, né, com 3 vitórias seguidas, mas depois apenas um resultado positivo nos últimos 7 jogos, a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil. Aí o Varela brigando ali com o Bernabei, o Varela ficou no chão, o árbitro marcou falta a favor do Flamengo. Reclama o Bernabei, mas o jogo está parado aqui no Beira-Rio. Veja aí o Bernabei chegando com o braço esquerdo para atingir o Varela. E o Esteban Ostoit, árbitro uruguaio, parando o jogo. Vamos chegando a 2 minutos do primeiro tempo. 0 para o Internacional, 0 para o Flamengo. O Flamengo venceu o jogo da semana passada por 1-0. E vai ter chance de jogar a bola na área. São dois times que adoram cruzamentos. Estão entre os 5 times do Campeonato Brasileiro que mais jogam a bola na área e que mais fazem gols a partir de situações assim. Foi assim que saiu, inclusive, o gol do Flamengo na semana passada. O escanteio batido e o Bruno Henrique fazendo de cabeça o gol do Mengão. Aí o Arrascaeta, jogador mais decisivo do elenco do Flamengo na temporada. Para fazer o lançamento. Vem a bola na grande área, o desvio de cabeça do Léo Ortiz. E ela se perderam pela linha de fundo. Já sai jogando o Inter. Bola com o Vitão. Juninho. O Flamengo adianta a marcação ali, tenta pressionar a saída de bola do Colorado. Wesley toca de cabeça, bota na frente. E aí atropelou o Varela. Reclama da marcação do árbitro. Mas a falta está marcada. A bola é para o Flamengo, na verdade com cobrança de lateral.
Veja aqui, ó, o Varela protegendo. E o Wesley chegou atropelando ali, ficou com a bola, mas ela já havia saído. Passamos dos 3 minutos, é o primeiro tempo, você curtindo ao vivo em todo o Brasil, na tela da Globo. As emoções da Conmebol Libertadores, vale vaga nas quartas de final. Bate pra cima o Vitão. Vai brigar lá o Ricardo Matias, trombou nele o Léo Ortiz. E a bola sobrou para o Rossi. O Inter também tenta adiantar suas peças nesse momento. Alexandro. Pressionado ali. Escapa do Tabata de pé esquerdo. Manda para o campo de ataque. Respondeu o Bryan Aguirre. Aguirre divide no segundo momento. A bola ficou para Alan Rodrigues. Ele toca para o Thiago Maia. Enfiada por dentro. Bom passe para o Wesley. Carregou na entrada da área. Esse é o Alan Patrick. Butinada nele, é falta. Recebeu de costas para o gol. Ia tentando girar o Alan Patrick. Falta nele. Momento importante para o Internacional aqui em Porto Alegre. E veja aí, acabou virando o recheio do sanduíche entre o Léo Pereira e o Saul. E o torcedor colorado aumenta o volume aqui no Beira-Rio. Momento de expectativa, momento de perigo. Ajeita para fazer a cobrança aí o Alan Patrick, o jogador mais decisivo do elenco colorado. São 14 gols e 11 assistências para ele na temporada. É o segundo maior garçom do futebol brasileiro em 2025, atrás apenas do Arias, que já deixou o Fluminense, mas ainda lidera com 13 assistências no ano. Alan Patrick e Bruno Tabata ajeitando para fazer cobrança de falta. A barreira do Flamengo vai ficando praticamente em cima da linha de frente da grande área. São 5 minutos do primeiro tempo em Porto Alegre. Você curtindo ao vivo as emoções da Libertadores na tela da Globo. Autorizada a cobrança, partiu Alan Patrick, acertou a barreira. E alguém na barreira desabou imediatamente, por isso o árbitro para o jogo. É o que o protocolo exige. Qualquer jogador que toma uma pancada na região da cabeça, a partida é interrompida imediatamente. E parece o Samuel Lino. E veja aqui, ó, a cobrança do Alan Patrick. É ele mesmo. E o Samuel Lino desabou depois da bola explodir na sua cabeça. Vai se recuperando aí o Samuel Lino, o jogo parado aqui em Porto Alegre. Aparentemente tudo bem com ele. Samuel Lino com 6 jogos pelo Flamengo. Ele que chegou a passar pela base do Flamengo depois de ser revelado pelo São Bernardo do interior de São Paulo, da grande São Paulo. Mas depois teve passagens pelo Gil Vicente, pelo Valência e pelo Atlético de Madrid. Lá no time espanhol, temporadas de altos e baixos, né, com o Diego Simeone. E chegou recentemente aí para reforçar o Mengão. Léo Pereira volta aí para o Rossi. Ricardo Matias aperta. Ele manda para frente e descarrega pela linha lateral. Vamos dar uma passada então pelos jogos da Conmebol Libertadores envolvendo os times brasileiros. Ontem nós tivemos 2 partidas, né? O Vélez Sarsfield venceu o Fortaleza por 2-0 e se classificou. O São Paulo empatou com o Atlético Nacional e passou nos pênaltis 4-3. Um jogo que interessa aqui para Internacional e Flamengo. Estudiantes e Cerro Porteño foi 0-0. O Estudiantes acabou se classificando porque tinha vencido o jogo de ida por 1-0. E amanhã nós teremos 2 brasileiros em ação. O Botafogo visita a LDU. E nós teremos também o duelo entre Palmeiras e Universitário do Peru. Lembrando que as quartas de final da Libertadores acontecem entre os dias 16 e 25 de setembro. Bryan Aguirre tenta limpar o lance, foi desarmado pelo Samuel Lino. Alexandro briga por ali com o Alan Rodrigues, leva melhor o jogador do Colorado. Aí o Vitão. Bryan Aguirre, outra vez Vitão. A briga pela bola no meio campo. Ficou no chão o Jorginho. O ato da falta para o Flamengo. O torcedor do Inter não gosta. O Alan Patrick, capitão, vai lá reclamar com o Esteban Ostoit.
São 8 minutos de jogo, Maestro Júnior, em que nenhuma das duas equipes conseguiu criar uma situação de perigo ainda no jogo. Tá bastante indefinido, né? Você vê que o jogo é muito mais físico, né? Que a gente acabou de ver nessas 3 ou 4 disputas de bola que tivemos agora. Passamos dos 8 minutos do primeiro tempo. 0-0. Cortou lá em cima o Bryan Aguirre. Thiago Maia. De volta para o Aguirre, que vai ser pressionado ali pelo Samuel Lino. Vitão afasta em definitivo pela defesa do Internacional. A segunda bola fica para o Colorado. E o Ricardo Matias opta por deixar a bola sair para ficar com o arremesso lateral. Aí o Alan Rodrigues. Aguirre. Mandou para frente, tentando contato com o Wesley. A bola voltou para o Bruno Tabata. Descolou bom, passe por dentro para o Alan Patrick. Aqui na esquerda subiu o Bernabei. Bola para ele. Tentou o corte, foi travado. Gonçalo Plata volta ali na recuperação, na recomposição. Tira para o Flamengo e tenta puxar o contra-ataque. Passadas largas do Gonçalo Plata. Bruno Henrique acompanha a tentativa de tabela. Deu certo a jogada. Plata foge aqui pela direita. Vem junto com ele, vem com tudo. O Juninho para descarregar a bola pela linha lateral. E essa ajuda sem a bola do Plata aqui pelo lado direito é importantíssima na recomposição defensiva do Flamengo, porque o Bernabei é um lateral que se apresenta muito à frente. Então é importante você dobrar a marcação por aqui. Varela na tabela com o Plata, botou dentro da área, voltou a Arrascaeta, tentou bater. A bola tá viva, Thiago Maia. Não rifa a bola, tenta sair jogando, agora sim descarrega para fora da área. Plata responde no meio do caminho. Ricardo Matias enganado pelo kick da bola. Ela volta pro Mengão. Alexandro. Bota lá na ponta esquerda para o Samuel Lino. Vai tentar acelerar para cima do Bryan Aguirre. Aguirre na recuperação. Agora é a vez do Colorado. Se manda o Aguirre. Passa para o campo de ataque. Samuel Lino volta com ele. Saul chega por ali também. Antes do Ricardo Matias. A antecipação do Léo Pereira. Bola pela lateral. Tabata. Gira bem. Aí foi puxado. Foi puxado pelo Samuel Lino. Jogo já reiniciado com o Tabata. Recomeçando aí com o Vitão. Juninho. São 10 minutos do primeiro tempo. 0 para o Internacional, 0 para o Flamengo. Com esse resultado, o rubro-negro está avançando para as quartas de final da Conmebol Libertadores. O Inter precisa de uma vitória simples para forçar os pênaltis, ou por uma vitória por 2 gols de diferença para se classificar nos 90 minutos. Varela ganhou ali do Bernabé, se antecipou bem, mas depois o toque do Plata não foi bom. Bola de volta para o Inter, o Flamengo aperta. Juninho ganha a dividida com o Plata. Aí foi travado pelo Jorginho. Bernabei bateu para frente. Ricardo Matias vai apostar a corrida com o Léo Ortiz. O zagueiro do Flamengo gira. A bola volta para o Alan Patrick. O árbitro está parando para marcar a falta em cima do Jorginho. Posse de bola por Mengão. Você vê que o jogo é totalmente físico por enquanto, né? Ninguém conseguiu colocar a bola no chão para começar a construir as jogadas. São 10 minutos, 11 agora, com 5 faltas. Uma média de praticamente uma falta a cada 2 minutos. Você revê aí a carga do Wesley em cima do Jorginho. Jorginho sentindo, o jogo vai ser reiniciado aqui em Porto Alegre. Cobrança para o Léo Ortiz. Aí ele toca com o Jorginho, que recomeça lá para o Léo Pereira. Alexandro, marcado pelo Tabata. Samuel Lino tentou passar pelo Aguirre, não conseguiu. Aí o toque por dentro. Alan Patrick puxou a frente, estufou o peito o Léo Pereira para fazer o corte. Léo Ortiz completa. Varela foi para o chão, vai dar a falta. Mais uma falta. Mais uma falta, 6ª falta no jogo. Agora em cima do Varela, que tomou o rapa aí no sinal do Esteban Ostoit. Veja aí, na chegada do Alan Rodrigues. Ele que chegou há pouco tempo no time do Inter, Caio Ribeiro, e já de cara assumindo a condição de titular ali, tomou conta do meio-campo do Internacional. Principalmente depois da lesão do Fernando, né, que era um jogador muito importante nesse meio de campo, né, fazia um terceiro zagueiro, dava muita presença na marcação, principalmente na retomada de bola. Olha o lançamento longo na direção do Bruno Henrique, junto com ele o Juninho, e a posição de impedimento está marcada. O Alan Rodrigues chegou mês passado, vindo do Argentino Júnior, por pouco mais de 20 milhões de reais. E pode jogar em qualquer função do meio campo, né? Seja mais recuado, seja mais avançado, tem qualidade para isso o Uruguai. Em relação ao primeiro jogo, é um Inter muito mais atento, um Inter que morde muito mais, né? Que
marca um bloco alto, dificultando a saída de bola do Flamengo, é muito mais competitivo. Me agrada a postura desse início de jogo. O Flamengo tem que pôr a bola no chão pela qualidade que tem, pelos meio-campistas que tem, e fazer essa circulação, girar até encontrar o momento de passar esse bloco alto de marcação e chegar essa bola na frente. O Ortiz chegou ali à frente do Ricardo Matias e recuou para o Rossi. 13 minutos é o primeiro tempo, você curtindo ao vivo na Globo as emoções da Conmebol Libertadores. Só um desses dois gigantes do futebol brasileiro vai avançar. Por enquanto, o Flamengo está seguindo para as quartas de final. Quem passar aqui vai pegar o Estudiantes. Aí o lançamento mal feito à frente. E a bola tranquila para o Rocher. Vitão. Aguirre aberto pela direita, bola para ele. Alan Rodrigues. O desarmado, o Flamengo recupera a bola. Esse é o Alexandro. Tentou o lançamento para o Bruno Henrique. Thiago Maia rebateu e descarregou pela linha lateral. Saul. Alexandro. Aí recomeça com o Léo Pereira, veja aí. 6 faltas e número equilibrado de passes trocados pelas duas equipes. Alexandro conseguiu um drible bonito ali, foge pela ponta esquerda, tentou a enfiada na direção do Bruno Henrique. Ele atravessa para o Gonçalo Plata. A bola chega para o Rocher e o Inter vai tentar sair jogando rapidamente. Ficou sem opção o Rocher, acaba batendo lá para frente. Preferiu sair jogando curtinho ali com o Aguirre. Faz bom drible à frente do Samuel Lino. Tabata. Voltou o Saul, recuperou para o Flamengo. Jorginho. Limpa ali à frente do Alan Patrick. Toca para o Léo Ortiz. Jorginho. Alexandro. Bola volta para o Rossi. Essa é a terceira edição de Libertadores em que as duas equipes se enfrentam. Estiveram juntos na fase de grupos em 1993. Depois, nas quartas de final, em 1999, o Flamengo acabou avançando. Agora o Inter recupera a bola. Alan Patrick vem para a entrada da área. Tem o Wesley para jogar junto ali, bola para ele. Wesley recua, Bernabé tenta o cruzamento, carimbou o Plata. O torcedor do Inter pediu o toque de mão, a arbitragem mandou seguir. E agora vai dar a falta vencida lá atrás, em cima do Arrascaeta, posse de bola para o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Novo Sorridor, com liberação 5 vezes mais rápido. Léo Pereira com Alexandro. Samuel Lino. Arrascaeta. Botou por ali o Vitão. Vai correr atrás da bola o Ricardo Matias. Chegou na frente do Léo Pereira, só que agora está sozinho para jogar. Espera alguém chegar. Chegou o Tabata. Na frente para o Alan Rodrigues. Linha de fundo, tentou cruzar. Ela não ficou oferecida para o Arrascaeta. Alexandro vai tirar pela defesa do Flamengo. Samuel Lino. Está jogando com Gonçalo Plata. Também consegue sair bem. E tem espaço para caminhar aqui pela direita. Se manda com ela Varela. Aí ele volta para o Léo Ortiz. Jorginho. Léo Pereira. Volta todo o time do Internacional. Toca a bola o Flamengo. O rubro-negro, que tem a vantagem de ter vencido por 1-0 na semana passada, está se classificando. Varela. Léo Ortiz. Agora o Inter adianta um pouquinho as suas peças, tenta pressionar a saída de jogo do Internacional, do Flamengo. Léo Ortiz faz o lançamento na direção do Gonçalo Plata. Rocher, mas o impedimento já estava marcado. Fala, maestro. Não, é porque o Flamengo chama, né, o Inter para fazer essa marcação mais alta, quase dentro da sua grande área, que é para aproveitar quando quebra, né, essa marcação. Então fica um espaço muito grande, ainda mais com os jogadores de meio campo, que é o caso do Jorginho, o caso do Saúl e do Arrascaeta, que tem bom passe, né? E tem bom. Eles conseguem explorar bem os espaços, sobretudo para Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino, que são jogadores velozes. De novo o Flamengo adiantando suas peças. O Rocher vai optar por quebrar a bola para o campo de ataque. Wesley disputa, chegou junto com ele o Varela, fez o corte.
A sobra do Alan Patrick. Esse é o Bernabei. De cabeça o toque à frente. O Wesley domina, gira, tenta abrir o espaço. Faz o toque de lado. Tabata. Volta todo o time do Flamengo. Internacional no ataque nesse momento aqui no Beira-Rio. Bernabei na esquerda. Bola para ele. Desce em velocidade. Tem a chance do cruzamento. Voltou para ajudar. Gonçalo Plata conseguiu travar e tirou. Mas a bola voltou para o Tabata. Bernabei foi para o chão. O árbitro mandou seguir. Tudo isso está valendo. O Inter recupera. Wesley. Aí protege contra o Jorginho. Chega a Varela para ajudar. Descarrega. O jogo segue. Não. O árbitro está marcando toque de mão. Posse de bola para o Flamengo. 18 minutos. 18 minutos do primeiro tempo. 0 para o Internacional. 0 para o Flamengo. Aqui no Beira-Rio. São as emoções da Conmebol Libertadores para você na tela da Globo. Opa, se tem plim-plim, tem decisão de altíssimo nível. A grande final do reality de gastronomia que conquistou o Brasil. Quem vai ser o chefe de alto nível? Amanhã, depois de Vale Tudo. Ao vivo, hein? Ao vivo amanhã, a decisão do chefe de alto nível com o comando da Ana Maria Braga. Vai dar Lira, vai dar Arica, vai dar Mamed. Amanhã você confere ao vivo na Globo, logo depois de Vale Tudo. Tocou de cabeça o Alan Patrick. Alan Rodrigues por ali, a bola ficou para o Flamengo. Samuel Lino. Arrascaeta parte com ele lá pelo lado esquerdo. Aí o Samuel Lino. Toque atrás para o Alexandro. Outra vez Samuel Lino. Saul. Lino. Voltou para o Léo Pereira. Tem o Léo Ortiz para trabalhar aqui por dentro. Bola para ele. Se manda o zagueiro do Flamengo. Vamos caminhando para 20 minutos da primeira etapa. 0-0 em Porto Alegre. Plata. Saul. Tentativa de triangulação. Vitão dividiu. Plata ficou com ela. Levou para a entrada da área. Volta na recuperação, Vitão tira dali pela defesa do Colorado. O Flamengo tem mais posse de bola, perto de 60% de posse. Nesses primeiros 19, quase 20 minutos. Alexandro, Samuel Lino. Faz o passe por dentro, Gonçalo Plata. Domina, faz o toque. A defesa do Internacional rebate com o Alan Rodrigues. E aí o Jorginho fica com ela. Alexandro. Plata dividiu, o árbitro vai dar posse de bola para o Flamengo. Estamos nos 20 minutos da primeira etapa aqui no Beira-Rio, você curtindo ao vivo na tela da Globo as emoções da Conmebol Libertadores. Aí um pouco de demora na cobrança, o torcedor do Internacional se irrita. Bola arremessada. E o corte do Juninho. O Flamengo ganha algumas jardas ali, avança alguns metros no campo para cobrar o seu próximo lateral. Bola para o Saul. Plata de volta para o Saul, tentou o toque à frente. A triangulação não deu certo, o Internacional recupera. Alan Rodrigues foi travado sem falta. Alan Patrick empurra para o Ricardo Matias, fez a parede e chamou o Alan Rodrigues, já disparou o Tabata lá pela ponta direita. Alan Rodrigues fez o break. Aí voltou a defesa do Flamengo, ele encostou para o Alan Patrick. Aguirre de primeira à frente. Tentativa do desvio para o Ricardo Matias. Dominou. Tem o carrinho do Léo Pereira. Segundo ato, sem falta. O Inter já recupera. Thiago Maia. Juninho. Vitão. Aí o Alan Patrick. Outra vez para o Juninho. Aqui na esquerda, Bernabei. Wesley. Tenta partir de frente, arranca aqui pela meia esquerda. Ainda o Wesley, bota na frente. Saul junto com ele, Wesley insiste. 2 do Flamengo na marcação. Varela sai com a bola, esse é o Saul. Ele e o Jorginho trocam passes por ali. O Saul clareou bem aqui na ponta direita para o Bruno Henrique. Plata partiu. Bola para ele. Arrascaeta lá do outro lado. O Plata vai encarar a marcação, rola por dentro. Bruno Henrique domina. Vem tentando chegar o Flamengo. Bola aqui para o Plata. De pé direito, meteu o levantamento na segunda trave, bola muito comprida. A Arrascaeta corre e ela se perde pela linha lateral. EV, Opa! você falou agora há pouco sobre os 60% de posse de bola do Flamengo. Tem sido uma característica desse Flamengo do Felipe Luiz, né? Ter mais posse de bola que o adversário. E tem uma outra estatística que está aí na casa dos 60% também, que é de jogos sem levar gols, né? Desde que o Felipe assumiu em outubro do ano passado. Essa tem sido a média de jogos em que a defesa do Flamengo não é vazada. Uma estatística que para hoje, sobretudo para hoje, é muito importante, essa solidez defensiva. Exatamente. São 11 jogos do Flamengo desde a volta da Copa do Mundo de Clubes na FIFA. Em 5 jogos o time não levou gol.
Foram 6 gols tomados no período. É a melhor defesa do futebol brasileiro nesse período, depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tem a melhor defesa da Libertadores entre os times classificados para as oitavas de final. Tomou apenas 3 gols. E volta a cair papel picado. Volta a cair papel picado numa quantidade considerável. Mas acho que agora já foi, né? Pode ter sido alguma coisa que ficou presa com o vento e tal, mas volta a cair papel picado bem aqui à nossa frente. Você está começando a ver na imagem, já dá para ver na imagem. Alexandro. Samuel Lino. Bola volta para ele. Ele recomeça com o Léo Ortiz. Passamos dos 23 minutos. 0 para o Inter, 0 para o Flamengo. Samuel Lino. Faz o giro, tenta ficar de frente contra o Bryan Aguirre. Toca para o Arrascaeta. Atravessou para o Varela, dominou dentro da área, bateu! Jogou por cima. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Hyundai. Cadastre-se e participe da promoção Você na Final com a Hyundai. Aí o Ricardo Matias e o Desarme. Domingo à tarde tem Brasileirão masculino na tela da Globo a partir de 3h30. Bora pro jogo com o Thiago Medeiros. E às 4 a bola vai rolar para 2 grandes jogos. Tem Vasco e Corinthians com o Luiz Roberto. Tem Bahia e Santos com o Rainan Peralva. É o Brasileirão na tela da Globo no próximo domingo a partir das 3h30 da tarde. Caio Ribeiro, são 24 minutos, segue 0-0 aqui no Beira-Rio. De um jogo de muita marcação, né? Muito brigado e poucas chances de gol. Vai lá. Wesley tentou arrancar, viu com tudo o Plata. O Plata está sendo mais importante a essa altura do jogo na marcação do que propriamente no ataque. Mas é pela própria formação, né? Do meio-campo, obriga que ele e o Samuel Lino voltem para ajudar, para poder dar um pouco mais de refresco para o Arrascaeta. E a recomposição do Samuel Lino era uma das questões com o futebol dele no Atlético de Madrid. O Simeone enchia a paciência do Samuel Lino porque ele não recompunha tão bem assim. Então vai ser uma questão para a gente ficar de olho também no jogo de hoje. A briga pela bola. E o Inter retoma. Fala, Caio. Não, e esse jogo mais amarrado passa muito porque os dois jogadores mais talentosos, o Arrascaeta pelo lado do Flamengo e o Léo Patrick pelo lado do Inter, participam um pouco do jogo até aqui, né? As marcações estão muito fortes. O Inter até agora atrasou um pouquinho o time, é muito difícil fisicamente você manter aquela intensidade, marcando a saída de bola. Agora, você viu quando a bola cai no Arrascaeta como ele é diferente? Com um toque ele dominou e já achou o Varela aqui na direita em condições de finalizar. Então os meio-campistas têm que procurar esses dois jogadores que o time fica muito mais criativo. Observações do Maestro Júnior, do Caio Ribeiro, os comentaristas da Globo, lendo o jogo para você aqui em Porto Alegre. Plata tentou fatiar na direção do Samuel Lino, ele dá um tapa na frente para acelerar contra o Aguirre. Foge aí pela ponta esquerda o Samuel Lino. O Bruno Henrique vem por dentro, a Arrascaeta também acompanha. A bola atravessada por Gonçalo Plata. Dominou, ajeitou na entrada da área, arrumou para o pé esquerdo, mas aí não teve condição de bater. Foi obrigado a recomeçar. Jorginho, Léo Ortiz. Flamengo no campo de ataque aqui em Porto Alegre, 0-0. Bola para a ponta direita, se esticou ali e não conseguiu fazer o toque o Varela. E o naipe subiu, hein? Agora é assim, entra artista, sai estrela. É o novo estrela da casa. Um show atrás do outro no palco da Globo. Estreia na próxima segunda, depois de Vale Tudo. Cobrança de lateral para o Bernabé. Aí ficou no chão o Tabata. O árbitro diz que não houve falta. O torcedor colorado reclamou. Jorginho. Bola pela direita para o Léo Ortiz. Varela. Bruno Henrique domina. Tenta partir com ela. Escapa do Bernabé. Meteu de 3 dedos lá para a ponta esquerda. Samuel Lino. Clareou, ameaçou. Chute agora vem. Rocher bateu roupa. Ela vai voltar para o Plata. No meio. Arrascaeta! Gol! Vamos, Flamengo! O jogador mais decisivo do elenco do Mengão aparece de novo agora na Libertadores. O Rocher não conseguiu defender legal, a bola sobrou pro Plata. De cabeça ele ajeitou pro Arrascaeta, que bota no fundo do gol. Abre o placar pro Flamengo aqui no Beira-Rio e deixa o Mengão mais perto da vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Um tapa de categoria
O Caio tinha acabado de falar. Quando ele pega na bola, alguma coisa boa sai. Arrascaeta vai na rede, o 15º gol dele em 2025. O Flamengo mais perto das quartas de final da Libertadores. 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional, maestro. Mas a melhor e o detalhe da jogada foi exatamente o Bruno Henrique, né? Que encostou desse lado aqui, fez a virada, né, para encontrar o Samuel Lino no mano a mano com a Aguirre. Fez aquele drible, aquela batida. Essa é uma bola que o Roger poderia até defender, né? Eu não sei se teve uma questão do impedimento, porque estava um pouco mais à frente. Não na primeira jogada, né? Porque quando o Rocher faz a defesa, ela sobra para o Plata, que está em boas condições. Mas já confirmou o gol. Gol já confirmado, Flamengo na frente, agora na soma dos placares, 2-0 para o Rubro Negro, mais perto da vaga nas quartas de final, Caio Ribeiro. O jogador grande aparece em jogos desse tamanho, né? O Arrascaeta é muito diferente, foi oportunista, um cara que pisa na área, vai lá. Samuel Lino tenta costurar, foi desarmado, e aí o Brian Aguirre completa o corte. Agora o Rocher, goleiro de seleção uruguaia, muito bom goleiro e poderia ter feito melhor, né? Ao invés de espalmar para o lado ou tentar até agarrar a bola, ele já foi com aquele braço de manchete para espalmar ela, e espalmou para frente, na cabeça do Plata. Falha do goleiro. Quer ver? Opa! E o Flamengo tem um ataque poderoso, né, no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores não tem sido assim, né? O Flamengo não fez tantos gols, esse é o 8º. E até aqui eram 7 gols de 7 jogadores diferentes. O Arrascaeta, com 2 gols, passa a ser o artilheiro rubro-negro na competição também, além de ser artilheiro na temporada, como você ressaltou, com 15 gols. Na soma dos placares, 2 para o Flamengo, 0 para o Internacional. O Colorado, a essa altura, tem que virar o jogo, vencer por 2-1 para forçar os pênaltis. O Flamengo mais perto de avançar para as quartas de final da Conmebol Libertadores. Aí o Jorginho. Aí o Plata acabou dando assistência para o gol do Arrascaeta. Alexandro. Bola longa à frente na direção do Bruno Henrique. Tenta fugir lá pela ponta esquerda. Vitão junto com ele. 4 dá a posse de bola para o Internacional. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Sportingbet, faz teu nome com a patrocinadora oficial da Conmebol Libertadores. Wesley, Bernabei, tenta o passe à frente, bola na direção do Ricardo Matias, chegou para o corte o Léo Ortiz, posse de bola para o Internacional. A torcida do Mengão, presente aqui ao Beira-Rio, é que está fazendo barulho nesse momento. O Flamengo vence por 1-0 e está mais perto da vaga nas quartas de final. Ricardo Matias briga, protege, consegue bom toque por dentro pro Bernabei, tentou rolar para a entrada da área, ela desviou no meio do caminho, a Aguirre chegou batendo de primeira e o Rossi faz a defesa tranquila em 2 tempos. TV. Oi, Becker. Virar é um problema desse time do Inter nessa temporada. Em 24 partidas começou perdendo e apenas 3 delas conseguiu a virada. Contra o Bahia pela Libertadores, Juventude pelo Brasileirão e Caxias no Campeonato Gaúcho. O Inter que vive um momento ruim também aqui jogando em casa, apesar de contar com o apoio do torcedor no Beira-Rio e tal, não tem conseguido tantos resultados positivos como mandante nesse momento da temporada. Daqui a pouco eu completo porque o Flamengo vem. Bruno Henrique lançado pela direita, vem com tudo ali o Juninho para travar. O árbitro viu a falta e vai pintar o primeiro cartão do jogo. Cartão amarelo para o Juninho. E por reclamação também para o Bernabei. Não, para o Bernabei foi no lance anterior, lá no meio de campo. O juiz aponta, inclusive, para onde está caído lá um jogador do Flamengo. Tá certo, valeu, Becker. Aqui a chegada do Juninho. Com tudo aqui, ó. Em cima do Bruno Henrique. Cartão amarelo para o Juninho. E o Bruno Henrique recebendo atendimento médico do pessoal do Flamengo nesse momento. E o Léo Ortiz, que ficou caído ali para trás, também já levantou. O Becker falou da dificuldade do Inter de virar os jogos, né? O Flamengo como visitante, ao contrário, essa é a 14ª partida como visitante na temporada, e pela 8ª vez é o Flamengo que abre o placar fora de casa. E nessa Libertadores, fora de casa, venceu o Táchira, empatou com a LDU no Equador e com o Central Córdoba na Argentina, ainda não perdeu como visitante nessa Libertadores o Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Claro Fibra, a nova geração da fibra tá na sua.
E só completando sobre o Colorado como mandante, está sem vencer em casa há 4 jogos. Empatou com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, perdeu para o Fluminense pela Copa do Brasil e perdeu para o São Paulo e para o próprio Flamengo no Campeonato Brasileiro nos jogos mais recentes. Vem chegando sem pressa aí o Arrascaeta para fazer cobrança de falta. 33 minutos do primeiro tempo no Beira-Rio. 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Na soma dos resultados, 2-0 para o Rubro Negro, que está avançando para as quartas de final da Libertadores. O Colorado precisa virar o jogo aqui em Porto Alegre para levar a decisão para os pênaltis. Esteban Ostoit dando bronca lá na grande área. Arrascaeta sinaliza o que vai fazer na cobrança. Bota de curva na segunda trave. A defesa aparece para afastar com o Juninho. E ela se perde pela linha lateral. Próximo final de semana também tem Brasileirão Feminino para você aqui na tela da Globo. Reta final. Vamos começar nas semifinais. E você vai curtir 2 grandes jogos ao vivo. São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Cruzeiro. No próximo domingo, a partir das 10h30 da manhã. Jogos de ida pelas semifinais do Brasileirão Feminino. Aqui na tela da Globo. Brian Aguirre faz o toque na direção do Thiago Maia. Arrascaeta volta ali na marcação. Ricardo Matias de volta para o Thiago Maia. Alan Rodrigues partiu, foi lançado. Boa antecipação do Léo Ortiz. Estica a perna ali por dentro e recupera para o Rubro Negro. Alexandro. Aí o Bruno Henrique dividiu. O Jorginho fez o toque de cabeça. E o jogo já está parado com posição de impedimento marcada. Fico imaginando as soluções que o Roger pode estar pensando, Caio Ribeiro, para tentar trazer o Inter de volta para o jogo. Colorado, que a essa altura precisa virar a partida para forçar os pênaltis. Eu acho que a melhor opção é o Carboneiro. Não sei como ele está fisicamente, mas para o segundo tempo teria que acelerar um pouquinho, mudar o jeitão do ataque, né? Abrir mão de repente do Tabata, que é um jogador mais de armação, para colocar 2 caras agudos pelo lado do campo. A questão é que o Flamengo tem tanta qualidade com a posse de bola que ele esfria a reação do adversário. Ele começa a rodar, ele começa a cansar o adversário com essa posse, e aí fica difícil de se esboçar essa reação. Enquanto você falava, a gente reviu ali o lance do Bernabé em cima do Léo Ortiz, que rendeu a ele o cartão amarelo. Agora tem essa dividida do Tabata em cima do Samuel Lino. O pessoal do Flamengo pressionando ali pelo cartão. E nós vamos rever o lance aqui, ó. A dividida do Tabata com o Samuel Lino. O jogador do Flamengo ficou no chão. O árbitro vai lá para conferir a situação dele. Mas sem cartão para o Tabata nesse momento. Maestro Júnior, passamos os 35 minutos, segue 1-0 para o Flamengo aqui no Beira-Rio. Uma dificuldade grande do Inter, principalmente em termos de marcação. O Flamengo já consegue, né, construir as jogadas à base de toques rápidos, com movimentação, principalmente por esse lado direito. E o lado de lá, que é o lado onde está o Samuel Lino, quando tem a virada de jogo, ele pega sempre essa bola no mano a mano. O problema maior não é nem na parte ofensiva, entendeu? O problema é você tirar a bola dos pés do adversário, pela própria qualidade que tem. E esses jogadores são muito comprometidos quando perdem a bola, né? Porque todos correm exatamente para evitar que o adversário possa construir a jogada com liberdade. O árbitro autoriza o reinício do jogo. Alexandro para a cobrança da falta. Ele começa aí com Léo Pereira. Jorginho recua entre os zagueiros para fazer a saída. Esse é o Léo Ortiz. Avança com a bola, faz o toque pro Plata. Limpa bem o lance à frente do Alan Rodrigues. Léo Pereira. Jorginho. Léo Ortiz. Aqui para a direita o passe no Varela. O toque não saiu legal. Bernabé cortou. Aí o Wesley tenta a arrancada, tenta a resposta pelo Internacional. Varela se recupera bem no lance e recua lá para o Rossi. Alexandro dá um tapa na frente. Volta ali o Alan Rodrigues. Recupera pelo Internacional. Brian Aguirre. Adiantou demais a bola. Perdeu para o Arrascaeta. Sai jogando o Flamengo no contra-ataque. Arrascaeta dá um tapa lá para a ponta esquerda. Vem de trás o Samuel Lino. Corre, corre, corre. Mas a bola se perde. Gente, no próximo sábado tem decisão do Intercontinental Sub-20 ao vivo na tela da Globo para todo o Brasil. Direto no Maracanã, os garotos do Ninho vão encarar o Barça, tentando o bicampeonato. É isso aí, Flamengo e Barcelona, com o Gustavo Villani, com o Maestro Júnior, com o Paulo Nunes, no próximo sábado, ao vivo na Globo. Bola rolando 4h30 da tarde. O Barcelona é treinado pelo Belete. Belete lateral, campeão do mundo em 2002. E tem o Shane Kluivert, que é filho do Patrick Kluivert, que foi um dos maiores centroavantes do futebol holandês. Eu ia até perguntar ao Gil, que ele deve estar sabendo, né, a respeito se algum jogador do time profissional vai descer para reforçar
no sub-20, já que tem uma quantidade grande de garotos, né, no time principal. Vários, Júnior, vários jogadores que estão acostumados a fazer parte do elenco, né, como o Matheus Gonçalves. O Lohan acabou perdendo um pouquinho de espaço, mas joga. O Felipe Luiz só não liberou o Alacian. Esse ele disse que quer que fique com o grupo principal, mas deu todo o apoio aí para o time sub-20. Quem precisar pode descer para jogar esse jogo. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é na segunda-feira do Campeonato Brasileiro. Olha o Samuel Lino arrancando com a bola, vai para cima do Juninho, invadiu a grande área, bateu cruzado para fora. Pegou fraco, pegou torto na hora da finalização o Samuel Lino. Mas mais uma vez na velocidade o Flamengo desceu. Valeu a disposição, é dividida do Bruno Henrique. O Samuel Lino ficou com a sobra, arrancou aqui pela esquerda, encarou a marcação do Juninho, bateu de canhota. Só que a bola se perdeu. Eu acho que ele tentou cruzar. Eu acho que ele tentou cruzar, né? Para aproveitar alguém que viesse acompanhando a jogada. Aí não deu certo nenhuma coisa nem outra. Ricardo Matias limpa bem o lance. Bate com a bola o garoto. Cabeça erguida, tentou virar para o Wesley. Varela cortou na primeira, a segunda bola vai sobrar para o Wesley, Inter no ataque. Wesley aqui na lateral da área, junto com ele o Bernabé. O toque saiu fraco, facilitou o trabalho do Saul. E o árbitro está dando tiro de meta para o Flamengo. Daqui a pouquinho, assim que a bola parar aqui no Beira-Rio, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes entram em campo com toda a análise e repercussão desse jogaço. Segue o jogo aqui na tela da Globo, assim que a bola parar na Libertadores. E veja aí o lance do gol. O Rocher rebatendo, o Plata ajeitando e o Arrascaeta botando pelo alto no fundo do gol para fazer 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Daqui a pouco no show do intervalo tem toda a análise do primeiro tempo, os comentários do Maestro Júnior, do Caio Ribeiro, outros destaques também da Libertadores para você. Estamos caminhando para 40 minutos desse primeiro tempo. Até hoje, o Flamengo venceu o jogo de ida de um mata-mata na Libertadores 15 vezes. E só em 3 oportunidades ele foi eliminado. Nas quartas de final de 91 para o Boca, nas oitavas de final de 2008 para o América do México e nas oitavas de final de 2023 para o Olímpia do Paraguai. Mas aquele de 91 com o Boca não tinha jeito não. Ele era um timaço, né? Time que ganhamos no Maracanã, mas lá dentro da Bombonera não teve chance nenhuma. A Bombonera naquele tempo era um estádio praticamente intransponível, né? Boca demorou muitos e muitos anos para perder um jogo de Libertadores como mandante lá no seu estádio. Aí o Plata, Varela. E começando aí com o Rossi. O Inter adianta as peças, o Rossi está jogando por dentro. Saul gira bem, foi puxado pelo Tabata, o árbitro parou para marcar a falta. Você viu agora na marcação. É difícil você marcar, porque são jogadores habilidosos que já estão treinados, já está esse sistema de saída de bola azeitado. Ainda mais quando você tem jogadores com habilidade. Você viu agora o giro que deu o Saul, sem ter problema, numa zona perigosa, né? Mas a confiança é tão grande pela sua qualidade que ele fez o giro como se fosse uma jogada normal. Com Jorginho e Saul ali como dupla de volantes, a qualidade do meio-campo do Flamengo cresce demais, né, Caio? Mais um acerto do Felipe Luiz, né? Porque ele podia ter usado o Alan ali. Agora são 2 volantes de muita qualidade. Você viu como eles saem da pressão? Você vai para dar o bote ou de primeira ou com 2 toques. Olha a bola para o Bruno Henrique. Por enquanto não tem impedimento marcado. Saiu na cara do goleiro, pintou mais um. Gol! Impedimento marcado. Impedimento marcado. Esperou a definição da jogada. Aí o Carlos Barreiro para anular a jogada. Eu tinha tido a impressão de impedimento no começo do lance. Nossa linha aqui, né? Mas sabe como é que é, né, Maestro? Melhor narrar até o final. Tem uma outra coisa, né? Às vezes eu sinto o Bruno Henrique meio ansioso quando essa jogada de contra-ataque ela tá sendo construída, está sendo organizada. E ele, pela velocidade que ele tem, ele poderia ter um tempinho a menos, né? Para poder não se deixar entrar em impedimento. Plata, boa arrancada aqui pela direita, faz bela partida o Gonçalo Plata. Varela. Aí o Plata chegou atropelando, mas o Tabata foi valente, fugiu da falta, seguiu jogando, trabalhou para o Alan Patrick, lá para o Alan Rodrigues. O Internacional tenta se mandar para o campo de ataque aqui no Beira-Rio, em busca do empate no finalzinho desse primeiro tempo. Passamos os 42 minutos. Brian Aguirre, tem o Alan Rodrigues para jogar, ele tenta o cruzamento para o Ricardo Matias. Léo Pereira faz o corte, ela volta para o Aguirre. Tentou para o Alan Rodrigues no meio do caminho, o Alexandro tirou. Aí o Samuel Lino, não conseguiu o domínio, a bola escapou. Thiago Maia recupera para o Internacional. Vitão. Rocher.
Aí Juninho, Bernabei. Revê? Oi. Vocês falaram agora há pouco do Alan. Ele não está lesionado, não está machucado, tanto que está no banco de reservas. Mas depois do jogo de quarta-feira passada, ele sentiu dores musculares, demorou um pouquinho para se recuperar, tanto que não foi utilizado no domingo aqui no jogo do Brasileiro. Por isso ele perdeu um pouquinho daquele ritmo de treinamento. Então isso também influenciou na decisão do Felipe pelo Saul hoje. Vem o Flamengo mais uma vez, Arrascaeta. Bota para o Samuel Lino. Toque por dentro para o Arrascaeta. Clareou, tentou a cavadinha na direção do Bruno Henrique. Ajeitou pelo meio. Chega rebatendo o Juninho. O pessoal do Internacional pedindo impedimento. O Bandeira não marcou nada. Está dando só lateral para a equipe do Flamengo. Reta final do primeiro tempo aqui no Gigante da Beira-Rio. Quase 44 minutos. 0 para o Internacional, 1 para o Flamengo. Na soma dos placares, 2-0 para o Rubro Negro. Gol marcado por esse que você vê aqui no detalhe, o Arrascaeta. 15º gol dele em 2025. Ele é o artilheiro do Flamengo e também o líder em passes para gol do Mengão na temporada. Olhando aqui as opções, né, que o Roger tem, né, ele vai ter que usar o Carboneiro, vai ter que usar também, inclusive, o Gustavo Prado, né? São jogadores que podem jogar pelos lados para poder tentar alguma coisa, né? Porque até agora o Rossi só fez uma defesa praticamente no chute de fora da área. São 2 finalizações apenas do Internacional em quase 45 minutos contra 6 do Flamengo. O Flamengo dominando na posse de bola, 61% a 39%. Está muito difícil a situação para o Internacional nesse momento. O Flamengo mais perto a cada minuto de uma vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. E o Varela está ameaçando transformar o lateral em bola na área. Vai mudar de ideia? E aí, Varela, meu filho, o que você vai fazer? O árbitro vai dar um cartão para o Varela. E ele já tinha levado um cartão no Maracanã, né? O segundo dele. Mais um está pendurado. Demorou muito aí. Está pendurado agora, mas um fica fora, na verdade, o terceiro, né? É isso. 2 minutos. Vamos até 47. Léo Ortiz aí no detalhe para você, a plaquinha indicando o tempo do acréscimo. A bola voltou lá no Rossi. Tabata dá um carreirão, a bola vem aqui para o Léo Ortiz. Wesley. Aí reclamou que foi deslocado o Tabata, o árbitro estava perto do lance e mandou o jogo seguir. Tabata não se conforma, o Flamengo vem para o campo de ataque. Alexandro. Marcado ali pelo Alan Rodrigues. A arbitragem da posse de bola para o Flamengo. Já estamos nos aproximando dos 46 minutos. O jogo vai até 47 na primeira etapa. Alexandro. 1 para o Flamengo, 0 para o Internacional. Na soma dos resultados, 2-0 para o Rubro Negro. Léo Ortiz. Levanta a cabeça. Dá uma fatiada, faz a inversão lá para o lado esquerdo antes do Samuel Lino. Chegou rebatendo o Brian Aguirre. Lateral para o Flamengo, que não tem pressa para fazer a cobrança. Já estamos no minuto final dos acréscimos do primeiro tempo aqui em Porto Alegre. Léo Pereira. Rossi. Para o Léo Ortiz. Varela. Aí o toque atrás para o Léo Ortiz. Esse é o Léo Pereira. Aliás, o Jorginho saindo ali entre os zagueiros para iniciar a jogada para o Flamengo. Léo Ortiz. Varela. Faz a tabela com o Plata, tenta avançar, consegue escapar do Jorginho. Tabelinha com o Bruno Henrique, o passe vem um pouco atrás do Varela. Não conseguiu dar sequência na jogada do Flamengo. Aí o Wesley, quem sabe para o último ataque do Internacional. Pancada do Léo Ortiz em cima dele. O Wesley está no chão. Oi. Entraram aproximadamente 10 funcionários agora, portando vassouras para tentar limpar o gramado no intervalo. O show do intervalo vai ser trabalhoso para esse pessoal do Internacional. E o árbitro encerra o primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Com o gol de Arrascaeta. O Flamengo vai vencendo também o segundo jogo, depois de ter vencido na semana passada. 1 para o Flamengo.